Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui em frente sobre feridas e curativas. Vamos hoje estudar a classificação das feridas. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje estudar a classificação de feridas, tema muito importante para a sua prática profissional e também para que você se garanta aí na hora das provas. Mas antes disso, acesse também o nosso site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar os nossos e-books, que são livros digitais em PDF focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área da saúde. Lá no nosso site você vai encontrar materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Inclusive, já está disponível para você o nosso e-book com o estudo completíssimo e atualizado de feridas e curativos. Atualmente, o nosso e-book de feridas e curativos já tem 122 páginas de muito conteúdo, com a teoria completa e atualizada e também dicas cruciais para sua aprovação. Além de toda a parte teórica, este material também tem mais de 175 questões de provas anteriores para você treinar sobre feridas e curativos. Claro que essas questões estão acompanhadas de gabarito. E além de tudo isso, o acesso ao e-book é imediato. Imediatamente após você realizar o seu pedido, você já recebe as instruções de acesso à plataforma para que você possa realizar o download do seu e-book. E o acesso também é vitalício, então para sempre você vai ter lá acesso ao material dentro da plataforma. Inclusive, sempre que houver atualizações do e-book, você poderá baixar sem nenhum custo adicional na plataforma. Então, sem dúvidas, é o material mais completo que você vai encontrar sobre feridas e curativos. Então, não deixe de acessar o nosso site e conhecer os nossos e-books. enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então acesse agora e garanta já o seu e-book para você acessar imediatamente e inclusive poder acompanhar a videoaula aqui com o seu material aí para que você possa aproveitar ainda mais este conteúdo, beleza? Bom, pessoal, vamos seguindo então para a nossa aula de hoje com o estudo da classificação das feridas. Sobre este tema, nós vamos ter várias referências, que podem ser utilizadas, Nós temos várias referências que traz essa classificação das feridas, mas a gente vai trabalhar aqui com as referências mais utilizadas pelas bancas, porque o foco aqui sempre, nosso, é as provas, tá? Então nós temos aqui, pessoal, inicialmente, a classificação das feridas em relação ao grau de abertura dessa ferida, O quanto essa ferida está aberta ou fechada, tá? Então a ferida pode ser aberta quando a gente tem perda de continuidade da superfície cutânea, da superfície da pele, e pode ser fechada quando a lesão do tecido mole ocorre aqui por baixo da pele, embaixo da pele, mas sem perda de continuidade da superfície cutânea. Então a gente não tem aqui a abertura, da pele, da superfície ali cutânea. Esses tipos de ferida, fechadas, apresentam aqui exsudação serosa ou serossanguinolenta. Lembrando que quando a gente fala de exsudato, a gente está falando de uma ferida que acumula bastante líquido. A gente viu isso na aula sobre conceitos básicos, de feridas e curativas. Se você não assistiu essa aula, vou deixar para você em algum lugar aqui da tela o link, tá? Para você também conferir essa aula. A gente já tem várias aulas aqui no canal sobre lesão por pressão, feridas e curativos. Então vou deixar para você aí o link da playlist para você poder conferir também. Então essas feridas fechadas, elas apresentam aqui geralmente essa exsudação serosa ou serossanguinolenta, mas que é mínima, tá? Que cessa entre 24 e 48 horas. Detalhando um pouco mais ainda essa questão das feridas abertas e fechadas, nas feridas fechadas a gente tem, por exemplo, a contusão, quando a pele ou mucosa são lesionadas, mas elas permanecem íntegras. Tem uma lesão ali que aconteceu, mas a pele está íntegra. Essas contusões podem ser profundas e alcançar tecido conectivo, muscular, tendíneo e ósseo, e geralmente são resultantes aqui de esmagamento, Quando a gente tem esmagamento, é muito comum a gente ter a contusão, essa lesão, mas que por fora, a pele permanece íntegra, tá? E em relação às feridas abertas, a gente pode ter também vários tipos aqui dentro dessa classificação. A gente pode ter, por exemplo, as feridas incisas, onde a gente vai ter uma solução de continuidade linear,
bordas regulares e profundidade aqui variável dessa lesão, que é geralmente uma lesão produzida por objetos cortantes, né? Por exemplo, uma faca, um bisturi. E essas feridas incisas, elas são mais propensas à ocorrência de hemorragias, porque a ausência aqui de irregularidades dificulta a agregação plaquetária, tá? Nós temos também dentro das feridas abertas, aquela ferida que a gente pode chamar de lacerada, que vai ser produzida por algum objeto pontiagudo que corta o tecido, formando aqui bordas irregulares, mas que é pouco sangrenta. Aquelas feridas, né, que ocorrem a menos de 3 horas, elas podem ser suturadas plano a plano após o reavivamento e regularização das bordas, e quando ocorridas a mais de 4 horas, elas se fecham parcialmente. A gente tem aqui a utilização de drenos, tá? Dentro das feridas abertas, a gente tem também a ferida que a gente chama de avulsionada, que é aquela que é ocasionada, né, pelo despregamento do tecido subcutâneo. Então, esse tecido subcutâneo, ele se desprega, né, da pele, resultando no arranchamento da pele. Elas são pouco sangrentas, de grande espaço aqui morto. Nós temos a ferida também punctória, que é aquela produzida por elementos pérfuro-cortantes, como cravos, pregos, estiletes e espetos, mas que não atingem aqui cavidades ou órgãos, tá? E a gente tem também a ferida penetrante, né, que é quando a gente tem solução de continuidade da pele e tecidos subjacentes alcançando cavidades. Então aqui a gente já tem uma ferida que ela chegou até o abdômen, o tórax, seios faciais, tá? Ela atingiu cavidades e geralmente resultam em perfuração de vísceras, empiema ou evisceração. Então, como você pode ver, né, existem várias formas da gente classificar as feridas, e dentro da classificação a gente também tem as subcategorias, né? Então a gente tem a classificação das feridas como fechadas e abertas, e dentro de cada uma delas a gente também tem, né, as subcategorias, tá? Uma outra forma da gente classificar também a ferida é em relação ao tempo de abertura dessa ferida e o tempo de cicatrização. Neste caso, a gente pode ter uma ferida aguda ou crônica, né? As feridas agudas são aquelas originadas de cirurgias ou traumas com reparação no tempo adequado e sem complicações. Então, é uma ferida que ela se reparou no tempo ideal, né, de acordo com as fases da cicatrização. A gente não teve nenhuma anormalidade nesse processo de cicatrização, tá? E também não tivemos aqui complicações. Essa definição vem da Anvisa, tá? No manual de 2017, mas também de acordo com o COFEN, a gente vai ter que essas feridas agudas são aquelas que resultam de uma cirurgia ou lesões ocorridas através de acidentes. Só corrigindo aqui, essa resolução COFEN número 501, ela é de 2015, tá, gente? Teve uma falha aqui na digitação, não é 2005 e sim 2015, beleza? E o que vai ser então a ferida crônica? A ferida crônica já são aquelas que apresentam comprometimento na reparação e complicações. Então a gente não vai ter aqui uma cicatrização acontecendo no tempo normal, né? A gente tem um retardo dessa cicatrização. Então elas têm um tempo maior aqui de cicatrização que o esperado, né? Por conta da causa dessas feridas, tá? São feridas que não apresentam aqui a fase de regeneração no tempo esperado. Então a gente tem um retardo aqui na cicatrização. Por isso que a gente chama de ferida crônica, tá? A gente tem já aqui no canal aula onde eu falo para vocês sobre essas fases, né, da cicatrização. Quanto tempo dura cada fase, né? E aqui a gente vê que essa ferida crônica, né, o período de regeneração dessa ferida, de remodelação, ele é retardado, ele acontece com atraso, tá? Nós temos também outras formas de classificar, como por exemplo em relação ao grau de contaminação, né? O quanto essa ferida está contaminada. Nesse sentido, nós vamos ter aqui a classificação como ferida limpa. A ferida limpa vai ser aquela que tem condições assépticas sem a presença aqui de micro-organismos, né? Então são feridas que elas surgem no ambiente cirúrgico, desde que não foram abertos aqui sistemas digestório ou geniturinário. E a probabilidade aqui de infecção numa ferida limpa é bastante baixa, em torno de 1 a 5%. Nós temos também a ferida limpa contaminada, que ela também é conhecida como uma ferida potencialmente contaminada, tá? Então, dependendo da referência que você estiver utilizando, a gente pode ter ela como limpa contaminada ou potencialmente contaminada, tá? Essas feridas aqui potencialmente contaminadas são feridas cirúrgicas também, em que a gente teve a abertura do sistema digestório ou geniturinário,
ou são feridas que podem ser produzidas acidentalmente com arma branca, tá? Nesse caso, a gente está falando de uma lesão inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento, sem contaminação aqui significativa. E o risco de infecção aqui é de 3 a 11%. E aí nós temos então as feridas que são contaminadas, que são aquelas onde a gente já vai perceber ali uma reação inflamatória, ou aquelas em que a gente teve um contato com material contaminado, como fezes, poeira ou outro tipo de sujidade. Nós também vamos considerar feridas contaminadas aquelas que já se passaram 6 horas do momento em que ela aconteceu, né, do ato que produziu essa ferida, seja em relação ao momento do trauma ou do atendimento. O risco de infecção aqui é de 10 a 17%. E a gente tem também as feridas infectadas ou sujas, tá? Dependendo da referência aí que você encontrar, onde a gente vai ter a presença de um agente infeccioso no local da lesão, tá? E a lesão tem uma evidência de uma intensa reação inflamatória, com a destruição aqui de tecidos, tendo inclusive a presença de uma secreção purulenta. Isso aqui é o que a gente tem dentro do Manual da Anvisa de 2017. Mas nós temos também a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 501 de 2015, né? Que é uma resolução que trouxe vários termos aí relacionados a feridas e curativos, tá? Porque essa resolução de 2015, como eu falei para vocês lá na aula sobre conceitos básicos, né, de feridas e curativos, era a resolução que normatizava a atuação da equipe de enfermagem no tratamento de feridas. Essa resolução foi revogada em 2018, né? Mas esses conceitos continuam valendo pra gente, tá? E aí eu vou trazer para você aqui os conceitos que estão nessa resolução, porque você pode encontrar alguma questão em que a banca está utilizando como referência essa resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Então, de acordo com o COFEN, a gente vai ter lá como definição para ferida infectada aquelas em que houve a proliferação de micro-organismos, tá? Levando a um processo infeccioso. Então, aquela ferida teve a presença de micro-organismos que acabou gerando um processo infeccioso de início localizado, mas que pode, sob determinadas condições, estender-se aos tecidos vizinhos, né? A gente pode ter também um aumento dessa infecção, formar novos focos à distância ou generalizar-se por todo o organismo. Tá? Também nós vamos ter lá o conceito de ferida limpa. De acordo com o COFEN, a ferida limpa é aquela produzida voluntariamente no ato cirúrgico, em local passível de asepsia ideal e condições apropriadas, não contendo micro-organismos patogênicos, né? Então a gente não tem aqui a presença, né, nem a proliferação de micro-organismos. De acordo com o COFEN, a ferida contaminada ou suja vai ser aquela ocorrida com tempo maior que 6 horas entre o trauma e o atendimento, sem aqui sinal de infecção. E o COFEN traz também o conceito de ferida ulcerativa, tá? Que pode estar presente aí na sua prova. De acordo com o COFEN, a ferida ulcerativa vai ser aquelas feridas escavadas, circunscritas na pele, que são formadas por necrose, sequestração do tecido, resultantes aqui de traumatismo ou doenças relacionadas com o impedimento do suprimento sanguíneo. Principalmente quando a gente tem, né, aquele local com problemas em relação ao suprimento sanguíneo e, consequentemente, a oxigenação, né, desse tecido. As úlceras de pele representam uma categoria de feridas que incluem úlceras por pressão, que no caso hoje a gente chama de lesão, né, por pressão, de estases venosas, arteriais e diabéticas. Então, só para você saber que o COFEN também traz essa definição de feridas ulcerativas, tá? Que pode, inclusive, estar na sua prova, beleza? Quando a gente fala de classificação de feridas, é importante a gente ver também as definições que estão lá no caderno de atenção básica, número 30, tá? Esse caderno de atenção básica, número 30, ele também vai ter ali algumas definições em relação aos tipos de feridas, tá? Porque, dependendo da banca que você pegar, esse caderno de atenção básica vai ser a referência que aquela banca está utilizando para as questões. Então, dentro desse caderno de atenção básica, número 30, a gente vai ter a classificação das feridas quanto à natureza do agente vulnerante. E aí, nesse caso, a gente vai ter lá as feridas que são incisas, que de acordo com o Ministério da Saúde, são aquelas produzidas por agentes cortantes, né, afiados, capazes de cortar mesmo a pele, produzindo uma ferida linear com bordas regulares e pouco traumatizadas. Como exemplo aqui de ferida incisa, a gente vai ter a ferida cirúrgica, né, porque a gente tem a incisão cirúrgica, beleza?
Temos também as feridas contusas, onde a gente vai ter aquelas que são produzidas por objeto de natureza, geralmente romba, capaz de romper ali a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas bastante, muito traumatizadas. Essas feridas vão desde as simples lacerações até aquelas que são mais complexas, onde a gente vai ter a presença de sangramento, contaminação e perda de continuidade aqui da pele, tá? Também nós temos aqui as feridas perfurantes, que são aquelas onde a gente vai ter um objeto, perfurante, geralmente fino, pontiagudo, capaz de perfurar a pele e tecidos subjacentes, produzindo aqui uma lesão cutânea puntiforme ou linear, de bordas regulares ou não. Isso vai depender muito, de como aconteceu esse trauma. E no caso aqui, a profundidade atingida não pode ser estabelecida só de olhar, só de fazer uma inspeção visual, tá? Nós temos também a ferida penetrante, que são as de mesmas características da perfurante, porém o objeto aqui, ele já é capaz de perfurar os tecidos e também de penetrar em alguma cavidade do organismo, tá? Então a gente vai mais a fundo ainda do que as feridas perfurantes, tá? Nesse caso, as feridas penetrantes, elas apresentam um formato externo variável, geralmente linear ou puntiforme. E a gente vai ter também aqui as feridas transfixantes, que vai abranger uma variedade de feridas perfurante ou penetrante, onde o objeto vulnerante aqui ele é capaz de penetrar e atravessar os tecidos de determinado órgão em toda a sua espessura. Nós temos também dentro do caderno de atenção básica número 30, tá? Importante você saber que essa é a referência, a classificação em relação à profundidade. De acordo com o Ministério da Saúde, a ferida pode ser superficial ou profunda. Ela vai ser aqui superficial quando a gente tem aquelas feridas que atingem a pele, o tecido subcutâneo, as aponeuroses e os músculos, mas não lesam aqui estruturas profundas ou nobres como os nervos, tendões, vasos de maior calibre, vísceras e ossos, tá? No caso aqui das escoriações, o Ministério da Saúde coloca que as escoriações são um tipo de ferida superficial que atinge somente a pele e são produzidas aqui pelo atrito de uma superfície áspera ou pontiaguda sobre essa pele. E aí nós temos então as feridas que são consideradas profundas, que são aquelas em que a gente tem o acometimento, de estruturas profundas, às vezes de importância até vital. Então nós temos também esse tipo de classificação. Nós temos também lá no caderno de atenção básica, número 30, a classificação quanto ao grau de contaminação, da mesma forma que a gente tinha lá no Manual da Anvisa e também, na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, tá? De acordo com o Ministério da Saúde, a ferida limpa vai ser aquela em que a contaminação bactéria ocorre em grau mínimo, então é bem baixa essa contaminação. As defesas do organismo aqui são normalmente efetivas quando o número de bactérias não excede a 103 por centímetro cúbico ou 105 por grama de tecido. Para ser classificada como limpa, a ferida deve ser examinada, sempre observando as características, o tempo de evolução dessa ferida e também a natureza do agente que causou essa ferida. Também aqui nós vemos que alguns acidentes domésticos, como pequenos cortes com facas ou outros instrumentos limpos, podem ocasionar feridas que são limpas. De acordo com o grau de contaminação, nós vamos ter também aqui as feridas que são sujas ou poluídas. Esse é o termo que a gente tem lá dentro desse caderno de atenção básica. Essas feridas sujas são aquelas que estão muito contaminadas, então a gente tem aqui a presença de micro-organismos, proliferando, com grande possibilidade aqui de se infectarem. Muitas vezes a contaminação é evidente ou de fácil dedução. É desse tipo a maioria das feridas produzidas por acidente de trabalho e também de trânsito, E a gente vai ter também aqui as feridas infectadas, que são aquelas onde a gente tem a proliferação de micro-organismos, levando a um processo infeccioso de início localizado, mas que pode, sob determinadas condições, estender-se aos tecidos vizinhos, formar novos focos à distância ou generalizar-se por todo o organismo, Você observe que esse conceito aqui está bem parecido, igualzinho ao que está na resolução do COFEN, tá? E as feridas infectadas, elas devem conter bactérias em concentrações que variam de 107 a 109 por centímetro cúbico. Dentro desse caderno de atenção básica número 30, a gente também vai ter a classificação da ferida em relação à complexidade. Então, muito importante também a gente perceber essas diferenças conceituais. Em relação à complexidade, a gente vai ver que a ferida pode ser simples ou complexa. A ferida simples vai ser aquela onde a gente tem os pequenos ferimentos,
nos quais não ocorre perda de tecidos nem contaminação grosseira. Aqui a gente vai ter a inclusão da maioria das feridas que são produzidas nos acidentes domésticos. E nós podemos ter as feridas complexas, que são graves, irregulares, nas quais geralmente a gente tem perda de substância, esmagamento, queimadura, avulsão, dissecção e deslocamento de tecidos. Não raro, elas albergam ali no interior delas, né, corpos estranhos, né? Então são aquelas feridas onde a gente já tem, né, a presença de corpos estranhos também, tá? Então agora você já sabe tudo sobre a classificação de feridas, mas se você quiser se aprofundar sobre este tema, corre para o nosso site, garanta o seu e-book sobre feridas e curativos com o estudo completo deste conteúdo. Acesse o site enfrenteenfermagem.com.br e garanta já o seu livro digital em PDF do Enfrente, que inclusive já é o maior sucesso de vendas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.